Pois. E então, retomando as leituras de Marco Túlio Cícero da República, vamos dar continuidade aqui a essa leitura, o livro terceiro aqui da República de Marco Túlio Cícero. Então, como havíamos terminado o segundo livro, agora dando continuidade ao terceiro. Então, livro terceiro. A princípio, o homem emitia unicamente sons inarticulados e confusos, disse Cipião. Depois, sua inteligência lhe fez distinguir e separar em partes esses sons. Deu depois a cada coisa um nome que a distinguisse das outras. E os homens, separados antes, encontraram-se unidos com esse vínculo de simpatia. A própria inteligência, as vozes, que pelo seu som pareciam antes infinitas, assinalaram-se e se expressaram todas com poucos sinais e caracteres, com os quais se tornou possível falar com os ausentes, manifestar os movimentos de nossa alma e esculpir nos monumentos a lembrança das coisas que se foram. Inventaram-se depois os números, para a vida tão necessários, cuja ciência se pode dizer imutável e eterna, posto que é a primeira que ergue nosso olhar para o céu e nos diz que não devemos ver indiferentemente a sucessão das noites e dos dias e o curso tão imutável quanto majestoso dos atos. Inventaram-se depois dos números para a vida tão necessários, cuja ciência se pode dizer imutável e eterna, posto que é a primeira que ergue nosso olhar para o céu e nos diz que não devemos ver indiferentemente a sucessão das noites e dos dias e o curso tão imutável quanto majestoso dos astros. Alguns homens cujas almas se elevaram a eminente altura puderam discorrer a respeito das coisas que, como disse, tinham recebido dos deuses e tornar-se dignos delas. Assim, os que nos legaram suas dissertações sobre a vida são, para nós, grandes homens, e o são realmente, quer considerados como sábios profundos, quer como apóstolos da verdade, quer como mestres da virtude. Não se deve, por isso, deixar de reconhecer que a arte social de governar os povos, ou na variedade dos descobrimentos dos homens versados no governo da República, ou no que eles escreveram em seu ócio fecundo, longe de ser uma ciência sem importância, desperta nos engenhos privilegiados uma virtude divina e quase incrível. E quando a essas excelsas faculdades naturais, desenvolvidas pelas instituições civis, se unem, como nos interlocutores deste diálogo, sólida instrução e extensos conhecimentos, ninguém haverá que a eles se deva antepor. Com efeito, que pode existir de mais nobre do que o conhecimento e o hábito dos problemas mais importantes da política, quando se unem a eles o prazer e a experiência das artes do entendimento? Que homens haverá melhores do que Cipião, Lélio e Filão, que para reunir quantos dotes um homem eminente necessita, uniram às tradições dos seus antepassados e aos seus costumes domésticos a doutrina estranha que haviam recebido de Sócrates. Em suma, quem ambas as coisas quer e pode, quem se instrui ao mesmo tempo na doutrina presente e nas instituições passadas, julgo que merece a maior consideração e os mais perfeitos elogios. Se fosse absolutamente necessário escolher um desses caminhos da sabedoria, apesar de parecer mais feliz a vida pacífica e santa, passada tranquilamente na solidão dos estudos e das artes, eu julgaria certamente mais louvável e ilustre a vida cívica, na qual brilham tão grandes homens, como Cúrio, Marco Cúrio Dentato, cônsul romano vencedor de Pirro, incorruptível, dizia preferir impor a própria vontade aos possuidores de ouro a possuí-lo ele próprio. Que ninguém conseguiu vencer com ferro ou ouro. Cúrio, que ninguém conseguiu vencer com ferro ou ouro. Nossos grandes homens se diferenciam nisto. Em alguns,
A oratória e as artes desenvolveram os princípios da natureza, que é obra, em outros, das instituições e das leis. Por si só, nossa cidade produziu um considerável número, se não de sábios, posto que tanto se deve restringir a aplicação desse título, certamente de homens dignos de elogio, por terem cultivado os inventos dos sábios e os preceitos da sabedoria. Contai agora todos os estados famosos, nos tempos que foram e nos que são. Considerai que a maior obra do gênio sobre a terra consiste em constituir uma república verdadeira. E ainda quando só conteis um homem em cada cidade, que imensa multidão não encontrareis de varões ilustres. Basta prestardes atenção à Itália, ao Lácio, às multidões sabinas e volscas, ao Sâmnio, à Etrúria. Basta dirigirdes o olhar para a grande Grécia, os assírios, os persas, os cartagineses. Na verdade, me conferes uma empresa pouco simpática, pretendendo tornar-me defensor da injustiça, disse Filon. Temerás certamente que, ao dizer tudo quanto se costuma dizer contra a justiça, pareça que defendes tua opinião, quando és brilhante exemplo de honra e probidade, comentou Lélio. Mas ninguém ignora o hábito de discutir teses contrárias para chegar ao descobrimento da verdade por esse meio. Pois bem, continuou Filon, defenderei o mal em vosso obséquio. Se os que procuram o ouro não hesitam em afundar-se na lama, nós que procuramos alguma coisa mais do que o ouro, a justiça, não devemos evitar o menor incômodo. Pudesse eu, ao defender opiniões alheias, fazê-lo também com linguagem alheia. Mas hei de ser eu, Filon, quem há de sustentar o que defendia Carnéades, o grego, tão hábil em apoiar teses contraditórias? Se falo, pois, nesse sentido, não será certamente para expressar o que meu ânimo sente, mas para que possas desfazer a argumentação de Carnéades, que costumava despedaçar as melhores causas com seu engenho. Aristóteles tratou em 4 livros, com bastante amplitude, dessa questão da justiça. Pelo que diz respeito a Crisipo, nada encontrei nele de elevado nem de grande, porque, conforme seu costume, atende mais às palavras do que às coisas. Nem por isso afirma que não tenha sido digno dos heróis da filosofia combater por uma virtude que, se existe de algum modo, é altamente liberal e benfeitora, cabendo à sabedoria colocá-la num divino sólido. Seu propósito não devia ser outro. Que outra coisa se poderiam propor ao escrever, ou que outra coisa podia ter sido a sua determinação? Não lhes faltou certamente talento, mas a causa que defendiam era maior do que a sua vontade. O direito que procuramos pode ser alguma vez civil, natural nunca. Se o fosse, como o quente e o frio, o amargo e o doce, seriam o justo e o injusto iguais para todos. Célebre filósofo grego, nascido na Macedônia, foi discípulo de Platão e mestre de Alexandre, Aristóteles, e Crisipo era filósofo estoico. Se, como na ficção pacoviana, pudesse alguém ser levado pelos ares num carro de serpentes com asas e percorrer as nações, as cidades e as várias gentes, fixando nelas seus olhos, veria antes de tudo o grande Egito, cuja história nos traz a lembrança de séculos e acontecimentos sem número. Veria um boi adorado como Deus sob o nome de Apis e muitos outros portentos entre eles, e muitas feras adoradas como deuses. Na Grécia, como entre nós, veria suntuosos templos consagrados a ídolos de forma humana, considerados ímpios na Pérsia. De modo que, se Xerxes fez incendiar ali os templos de Atenas, foi na crença firme de que era sacrilégio encerrar em estreitas paredes os deuses, cuja residência era a imensidade dos mundos. Mais tarde ainda, quando Filipe concebeu a guerra, que empreendeu depois Alexandre, contra os persas, foi com o pretexto de vingar a profanação dos mesmos templos,
que os gregos não queriam reedificar, para tornar mais perpétua aos olhos da posteridade essa prova do crime dos bárbaros. Muitos outros povos, como os de Tauro, os do Egito, sob a dominação de Busíris, os gauleses e os cartagineses, julgaram que era piedoso e gratíssimo aos deuses imortais sacrificar os homens em seus altares. Observai quão longe estão essas instituições das dos etólios cretenses, ao julgarem honesto o latrocínio, e da dos lacedemônios, que proclamavam que aonde chegasse o ferro de sua lança se estendiam campos florescentes. Costumavam os atenienses declarar, em juramento público, que todas as terras que produziam oliveiras e trigo eram de sua propriedade. Os gauleses julgavam afrontosos os trabalhos agrícolas e assim procuravam colher, com as armas na mão, os campos alheios. Nós mesmos, homens justos, que não permitimos que as gentes transalpíneas semeiem azeitonas nem uvas para superá-las em vinhos e azeites, ao fazer isso julgamos proceder prudentemente, mas não com justiça. Vede como a sabedoria difere da equidade. O mais sábio legislador, aquele Licurgo, que observou sempre a maior equidade no direito, não deixou de condenar a plebe ao vil cultivo dos campos dos ricos. Aqui há algumas notas do tradutor. É boi sagrado que os antigos egípcios consideravam como a expressão mais completa da divindade sob a forma de animal. Foi morto por Cambises, Apis. Aqui. O rei da Pérsia, filho de Dario, Xerxes. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, Filipe, pai de Alexandre, rei da Macedônia. O filho de Filipe, Alexandre o Grande. O rei do Egito, morto por Hércules, a quem pretendeu imolar, seguindo assim o seu costume de imolar aos deuses todos os estrangeiros que penetravam nos seus domínios. Busíris. Se eu quisesse descrever os gêneros de leis, instituições, hábitos e costumes, tão diversos não só em todos os povos, como numa mesma cidade, demonstraria nesta os seus milhares de mudanças. Se Manílio, nosso intérprete de direito, que agora me ouve, fosse interrogado a respeito dos legados e heranças das mulheres, de certo responderia diversamente do que costumava responder na sua adolescência, quando ainda não se havia promulgado a lei Bocônia, que, atendendo só à utilidade e benefício dos homens, está cheia de injustiça para as mulheres. De Boco, rei da Mauritânia, que entregou aos romanos Iugurta, seu genro. Porque não há de ser a mulher capaz de possessão. Porque se uma vestal pode instituir herdeiro, não há de poder fazê-lo sua mãe. Porque se era necessário fixar limites à riqueza das mulheres, pôde a filha de Públio Crasso, sendo única, herdar milhões sem quebrar a lei, ao passo que a minha não pode herdar quantia muito mais ínfima. Se fosse inata a justiça, todos os homens sancionariam o nosso direito, que seria igual para todos, e não utilizariam os benefícios de outros em outros tempos nem em outros países. Pergunto, pois, se o homem justo e bom deve obedecer às leis, a quais deve obedecer? Não será a todas sem distinção, porque a virtude não admite essa inconstância, nem a natureza essa variedade, comprovando-se as leis com a pena e não com a nossa justiça. Não há direito natural, e por conseguinte não há justos por natureza. Direis, talvez, que, se as leis mudam, todo cidadão verdadeiramente virtuoso nem por isso deve deixar de seguir e observar as regras da eterna justiça, em lugar das de uma justiça convencional, posto que dar a cada um o seu direito é próprio do homem bom e justo. Mas quais são, então, os nossos deveres para com os animais? Não homens vulgares, mas doutos e esclarecidos, Pitágoras e Empédocles proclamam um direito universal para todos os seres vivos,
ameaçando com terríveis penas aquele que se atreve a violar o direito de um animal qualquer. Aqui, homem famoso por suas riquezas, foi triunviro com Pompeu e César. Aqui, Públio Crasso. Triunviro com Pompeu e César. Filósofo e médico de Agrigento. Canta-se que se lançou na cratera do Etna para que não se achassem os seus restos mortais e se julgasse que tinha subido aos céus. Mas, devorado pelo vulcão, as suas sandálias foram devolvidas, ficando assim desvendado o seu orgulhoso suicídio. Pitágoras em Empédocles. Prejudicar os animais é, pois, um crime. Como Alexandre perguntasse a um pirata com que direito infestava o mar com seu barco, respondeu-lhe, com o mesmo com que tu infestas e devastas o mundo. Que eloquência. Perguntai a todos. A prudência prescreve que aumentemos nosso poder e ampliemos os nossos territórios para chegarmos aos fins que nos propomos. De que modo Alexandre, esse grande conquistador, que estendeu seu império na Ásia, teria podido, sem violar o território alheio, propagar seu império e entregar-se à voluptuosidade da dominação, da ambição e do orgulho? A justiça, pelo contrário, nos aconselha o respeito aos direitos privados, nos manda consultar o interesse do gênero humano, dar a cada um em seu direito, não tocar nas coisas sagradas, nem públicas, nem alheias. Que acontece então? Riquezas, crédito, grandeza, autoridade, império, são patrimônio dos particulares e dos povos, se escutas a prudência. Mas, posto que falamos da República, os exemplos públicos nos serão de mais utilidade, já que os princípios de direito são idênticos para as nações e para os indivíduos. Julgo preferível dizer alguma coisa da marcha política de um povo, e sem falar de outros do nosso, cuja vida, desde o berço, Cipião seguiu ontem no seu discurso, e cujo império se estende hoje pelo mundo inteiro. Foi por meio da justiça e com uma política prudente que do povo mais insignificante chegou a ser o povo rei. Todos os que usurpam o direito de vida e morte sobre o povo são tiranos. Preferem, porém, chamar-se com o nome de reis, reservado a Júpiter ótimo. Filon prosseguiu. Quando as riquezas ou o nascimento, ou qualquer coisa parecida, fazem predominar na república alguns homens, embora pretendam chamar-se aristocratas, não passam de facciosos. Quando o povo pode mais e rege tudo ao seu arbítrio, chama-se a isso liberdade, mas é, na verdade, licença. Quando um teme a outro, o homem ao homem, a classe à classe, forma-se entre o povo e os grandes, em consequência desse temor geral, uma aliança de que resulta o gênero de governo misto, que ontem Cipião tanto elogiava. A justiça não é filha da natureza nem da vontade, mas de nossa fraqueza. Se fosse preciso escolher entre três coisas, cometer injustiça sem sofrê-las, cometê-las e sofrê-las, ou evitar ambas, o melhor seria cometê-las impunemente. Se fosse possível, portanto, não fazê-las e não sofrê-las, ao passo que o estado mais miserável seria lutar sempre, quer como opressor, quer como vítima. Nenhum povo teria pátria se tivesse de devolver o que usurpou, exceto os Árcades e os atenienses, que, supondo, temerosos de que chegue o dia dessa justiça, supõem ter saído da terra, como os ratos da imundície dos campos. O povo de pastores que habitava a Arcádia, região montanhosa da velha Grécia, Árcades. Une-se a esses argumentos a opinião de certos filósofos, tanto mais digna de se levar em conta quanto nesta matéria, em que procuramos o homem de bem, reto e sincero, não empregam na controvérsia nem susceptibilidades nem astúcias. Negam que o atrativo da virtude consista, para o homem honesto, no prazer pessoal que a bondade e a justiça lhe proporcionam,
mas em que a vida do homem virtuoso transcorre sem cuidados, nem temores, nem perigos, ao passo que os ímprobos albergam sempre em sua consequência algum escrúpulo, oferecendo-se sempre ante seus olhos a afrontosa imagem dos processos e dos suplícios. Acrescente-se que não pode haver benefício ou prêmio, não importa o tamanho, que valha o receio perpétuo, à espera do castigo que ameaça o injusto. Suponhamos dois homens, um o melhor de todos, de suma equidade e justiça e de fé singular, outro insigne na maldade e na audácia. Suponha-se que uma cidade caiu no erro de crer que o homem virtuoso era malvado, fascinoroso e infame, que pelo contrário considere o ímprobo como de suma probidade e fé, que pela opinião de todos os cidadãos o virtuoso seja insultado, encerrado, mutilado em mãos e pés, cegado, condenado, torturado, queimado e proscrito, que morra de miséria, longe da pátria e pareça, enfim, o mais infeliz dos homens, assim como o mais miserável. Por outro lado, cerquemos o malvado de adulações, de honras, do apreço geral, que ao redor dele se acumulem dignidades, categorias, riquezas, e que seja proclamado o mais virtuoso e o mais digno de prosperidade pelo julgamento comum. Quem será tão demente que hesite na escolha da conduta de ambos? Nos povos como nos indivíduos, não há cidade tão imbecil que não prefira imperar como a injustiça a cair pela justiça na servilidade. Não procurarei exemplo muito longe. Eu era cônsul, e vocês, parte do meu conselho, quando tive de julgar o tratado numantino. Quem ignorava que Quinto Pompeu tinha assinado o tratado e que se dava o mesmo com Mancino? Homem virtuoso, aprovou este a lei que eu apresentei depois de consultado o Senado. Aquele combateu-a, implacável. Se procurais pudor, honradez, boa-fé, procurai-a em Mancino. Quanto à sabedoria, em política, em prudência, quem poderá superar o Pompeu? Quem poderá superar Pompeu? De Numância, que foi destruída por Cipião Emiliano. Hostílio Mancino, cônsul romano, entregue aos numantinos por ter firmado com estes um tratado de paz vergonhoso que o povo não quis ratificar. Hostílio Mancino, cônsul romano, entregue aos numantinos por ter firmado com estes um tratado de paz vergonhoso que o povo não quis ratificar. Se um homem íntegro e honrado tem um escravo fugitivo, ou uma casa insalubre e pestilenta, cujos vícios só ele conhece, e suponho que os taxe para vendê-los, dirá a todos que vendem um escravo fugitivo em uma casa pestilenta, ou o ocultará a quem tiver de comprá-los? Se o declara, passará por honrado, bem como por idiota, porque não os venderá ou os venderá por preço insignificante. Se o oculta, será prudente, porque prosperará nos negócios, e malvado, porque engana. Pelo contrário, se esse homem encontrar outro que venda ouro, julgando vender metal dourado ou prata, ou chumbo, avisará para que aumente o preço. Não passará isso de insigne tolice. Não há dúvida de que a justiça prescreve que não se mate o próximo, nem se toque no que lhe pertence. Mas que fará o justo, que no perigo de um naufrágio vê agarrar-se a uma tábua outro mais fraco do que ele? Irá expulsá-lo para salvar-se, sobretudo quando no meio do mar ninguém pode presenciar tal fato? Ou agirá com prudência, posto que pereceria se o não fizesse? Se prefere morrer a prejudicar a outrem, será na verdade justo, mas tolo, pois dá sua vida para conservar a alheia. Da mesma forma, se fugindo diante do inimigo vê um homem ferido montado num cavalo, permitirá que morra nas mãos do inimigo ou desmontará para aproveitar-se desse meio de salvação. Será mal se o faz, mas prudente. Insensato se não o faz, embora honrado. Eu não insistiria, amigo Lélio, se os nossos amigos,
assim como eu, não desejassem ver-te tomar parte neste diálogo. Disse Cipião. Disseste ontem que teu discurso seria mais longo do que o meu. Mas se isso não for possível, suplicamos-te que nos digas alguma coisa. Essa tese de Carnéades não deve achar ouvidos na nossa juventude. Se sente o que diz, é homem impuro, e se não o sente, seu discurso não é menos digno de censura. A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe, e ora com seus mandatos, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo Senado. Não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas una, eterna e imutável, entre todos os povos e em todos os tempos. Uno será sempre o seu imperador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador, não podendo o homem desconhecê-la nem renegar-se a si mesmo, sem despojar-se do seu caráter humano e sem atrair sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar todos os outros suplícios. Voltando aqui esse parágrafo, vamos lá. A razão reta, conforme a natureza, gravada em todos os corações, imutável, eterna, cuja voz ensina e prescreve o bem, afasta do mal que proíbe, e ora com seus mandatos, ora com suas proibições, jamais se dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente ante os maus. Essa lei não pode ser contestada, nem derrogada em parte, nem anulada. Não podemos ser isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo Senado. Não há que procurar para ela outro comentador nem intérprete. Não é uma lei em Roma e outra em Atenas, uma antes e outra depois, mas una, eterna e imutável, entre todos os povos e em todos os tempos. Uno será sempre o seu imperador e mestre, que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador, não podendo o homem desconhecê-la sem renegar-se a si mesmo, sem despojar-se do seu caráter humano e sem atrair sobre si a mais cruel expiação, embora tenha conseguido evitar todos os outros suplícios. A virtude quer a glória como único prêmio, e a quer sem amargura. Com que riquezas recompensarás o justo? Com que império? Com que reino? Julga esses bens como humanos e os seus como divinos. Porque se a ingratidão do universo, ou a inveja da multidão, ou inimigos poderosos tiram à virtude seu prêmio, sempre desfruta ela de inúmeros consolos, consolando-se sobretudo com a própria beleza. Consolando-se sobretudo com a própria beleza. Ao voltar Tibério Graco da Ásia, perseverou na justiça para com os seus concidadãos. Não respeitou, porém, os direitos nem os tratados concedidos aos aliados e aos latinos. Se esse hábito de violência se estende mais além, se traduz nosso império do direito à força, até conseguir conter pelo terror os que voluntariamente hoje nos obedecem. Talvez possamos, em nossa idade, evitar o perigo, mas não o da prosperidade e o da imortalidade que desejo para a República. Imortalidade que poderia ser perpétua se conservássemos vivas as instituições e os costumes dos nossos pais. Tendo Lélio dito isso, todos lhe manifestaram o prazer que sentiram ao ouvi-lo. Cipião, mais contente e comovido do que os outros, disse: de tal modo, Lélio, defendeste essa tese que não me atrevo a comparar-te com o nosso colega Sérvio Galba, o qual em vida a todos antepunha, nem aos oradores atenienses. Quem podia chamar a república, continuou Cipião, ao estado em que todos estavam oprimidos pela crueldade de um. Não havia vínculos de direito nem consentimento na sociedade,
que é o que constituía o povo. O mesmo aconteceu em Siracusa. Aquela nobre cidade que Timeu dizia ser a maior das gregas, e por sua formosura a todas preferível, não chegou a ser uma república sob a dominação de Dionísio. Apesar das suas muralhas, dos seus portos banhando a cidade, das suas largas ruas, dos seus templos e dos seus pórticos. Nada de tudo isso era do povo nem o povo, posto que onde está o tirano não só é viciosa a organização, como ontem eu disse, como também se pode afirmar que não existe espécie alguma de república. Falas admiravelmente, e já adivinho o objeto que se propõe teu discurso, disse Lélio. Vês, pois, que, onde tudo está sob o poder de uma facção, não se pode dizer que existe república, respondeu Cipião. Assim eu julgo, francamente, e julgas bem, que foi de Atenas quando, depois daquela grande guerra do Peloponeso, se lhe impuseram tantos chefes pela força. A vetusta glória da cidade, o pomposo aspecto dos seus edifícios, o seu teatro, os seus ginásios, os seus pórticos, os mosaicos célebres dos seus pavimentos, a sua cidadela, as obras de Fídias, o magnífico porto do Pireu, bastavam para fazer de Atenas uma república. Não, certamente, porque nada ali era do povo, falou Lélio. E quando os decêmviros em Roma, mandando sem apelação, chegaram a ferir a liberdade de morte. Continuou Cipião. A coisa do povo já não existia, e breve este lutou para recuperá-la. Chego enfim a tratar da terceira forma de governo, em que talvez encontraremos também não poucas dificuldades, seguiu Cipião. Quando todo o poder está em mãos do povo, senhor único, quando a multidão inapelável soberana fere, mata, aprisiona, confisca os bens de acordo com a própria vontade, podes, Lélio, negar que exista uma república, posto que queremos que a república seja coisa do povo? A nenhum estado negarei tanto esse nome como a aquele em que tudo está sob o poder da multidão. Negamos o nome de república a Siracusa, a Agrigento, a Atenas, quando dos tiranos, e a Roma, quando dos decêmviros. Não creio que corresponda mais o nome de república ao despotismo da multidão, porque o povo não está para mim, como tu ontem, Cipião, disseste muito bem, senão onde existe o consentimento pleno de direito, sendo esse conjunto de homens tão tirano como se fosse um só, e tanto mais digno de ódio quanto nada há de mais feroz do que essa terrível fera que toma o nome e imita a forma do povo. O parágrafo é grande. Então, a nenhum estado negarei tanto esse nome como a aquele em que tudo está sob o poder da multidão. Negamos o nome de república a Siracusa, a Agrigento, a Atenas, quando dos tiranos, e a Roma, quando dos decêmviros. Não creio que corresponda mais o nome de república ao despotismo da multidão, porque o povo não está para mim, como tu, ontem, Cipião, disseste muito bem, senão onde existe o consentimento pleno de direito, sendo esse conjunto de homens tão tirano como se fosse um só, e tanto mais digno de ódio quanto nada há de mais feroz do que essa terrível fera que toma o nome e imita a forma do povo. Se as nossas leis privam dos seus bens os insensatos, como deixá-los de posse do poder? Não se pode dizer da aristocracia o que nesse ponto dissemos da monarquia? Questionou Cipião. E também muito mais, disse Múmio, um poder que se não há de dividir expõe, com efeito, os reis a aparecerem déspotas, ao passo que a administração de muitos homens virtuosos faz com que não seja fácil encontrar um estado melhor. Prefiro, entretanto, a monarquia à dominação do povo inteiramente livre. Terceiro sistema e o mais defeituoso, de que ainda te falta falar. Reconheço, Espúrio, tua aversão ao sistema popular, e mesmo que pudesse ser tratado com mais lenidade do a que costumas usar,
Concedo, não obstante, que dos três gêneros é esse o menos digno de aprovação, falou Cipião, mas não estou de acordo contigo em preferir ao rei os aristocratas, porque aí é a sabedoria que há de governar a república, que importa que resida num ou em muitos. As próprias palavras nos fazem cair no erro. Quando falamos de aristocracia, pensamos no governo dos otimates, mas quando fazemos menção de um rei, ocorre-nos o qualificativo de injusto. No entanto, não pensamos na injustiça ao falarmos do governo monárquico. Pensa em Rômulo, em Pompílio ou em Tulo Hostílio, e talvez então se torne menor tua severidade. Nome dado aos nobres da antiga Roma, aqui, otimates. Que achas, pois, digno de elogio na Constituição Democrática? Questionou Múmio. Parece-te democrática, espúrio, a Constituição de Rhodes? Falou Cipião. Sim, na verdade, e pouco digno de vitupério, respondeu Múmio. Dizes bem, e se te lembras de quando estiveste lá comigo, verás que todos ali tão depressa pertenciam à plebe como ao Senado, cumprindo ora os deveres populares, ora os senatoriais. Por ambos os conceitos recebiam seus direitos, e tanto no teatro como nos comícios, tomavam conhecimento de todos os assuntos, desde os de maior importância até os mais insignificantes. Aqui terminou o livro 3º e o livro 4º. Foi acertada a divisão por ordens, idades e classes. Na dos cavaleiros, exerciam os senadores seu sufrágio, não sem que quisesse destruir por muitos, neciamente essa ordem, na esperança de conquistar novas concessões de cavalaria, se algum plebiscito fizesse voltar esse ao erário público. Considerai agora, além disso, de que modo se procurou assegurar aos cidadãos uma vida pura e honesta na sociedade, vida que é a sua primeira causa, e o que os indivíduos da República devem esperar das instituições e das leis. Pelo que se refere ao princípio de educação das crianças de condição livre, em que tantas vezes se frustraram os trabalhos assíduos dos gregos, e ponto em que o nosso hóspede Políbio acusa as nossas instituições de negligência. Não se quis que se fixasse pelas leis, nem que fosse público o ensino, nem que para todos fosse o mesmo. Nossos antigos costumes proibiam que os púberes se despissem no banho. Desse modo, procuravam afirmar as raízes do pudor. Em compensação, entre os gregos, que exercícios tão absurdos os de seus ginásios, que ridícula preparação para os trabalhos da guerra, que lutas e que amores tão livres e dissolutos. Passo por alto Eleia e Tebas, onde era autorizada a mais libidinosa e absoluta licença. Os próprios lacedemônios, concedendo tudo nos amores da juventude, exceto o estupro, levantaram apenas uma débil muralha entre o que toleravam e o que proibiam. Permitir reuniões noturnas e todo gênero de excessos era querer deter um rebanho com um lenço. Vejo claramente, Cipião, nessa crítica dos costumes gregos, que preferes falar dos povos de mais fama a lutar contra Platão, ao qual não aludes, disse Lélio. Jamais a comédia, se não a tivessem autorizado os costumes públicos, teria podido apresentar no teatro tão vergonhosas infâmias. Os gregos mais antigos nos seus vícios permitiam que se dissesse no teatro tudo quanto se quisesse, como se quisesse, sem respeitar os nomes próprios. A quem não aludiu a comédia? Ou antes, a quem não deixou? A quem perdoou? Pode permitir-se que fustigasse homens populares na República, como ímprobos e sediciosos? Cleon, Cleofonte e Hipérbolo. Pode tolerar-se que, para essa gente, mais eficaz do que a alusão do poeta fosse a censura dos seus cidadãos, mas ultrajar em verso e na cena a Péricles, que durante tantos anos, na paz e na guerra, com um crédito tão legítimo, regeu os destinos de sua pátria,
é menos tolerável do que se entre nós ultrajasse Plauto e Névio, ou Cipião, Catão, Cecílio. Nossas leis das 12 tábuas, tão parcas em impor a pena capital, castigavam com essa pena o autor ou recitador de versos que atraísse sobre outrem a infâmia. Essa disposição foi sábia, porque devemos submeter nossa vida às decisões legítimas dos juízes e dos magistrados, e não ao engenho dos poetas. E não devemos ouvir censura, senão onde a resposta é lícita e possamos nos defender judicialmente. Filósofo e demagogo ateniense, Cleofonte. Cleon, demagogo ateniense, a quem Aristófanes faz várias alusões cômicas. Hipérbolo, orador ateniense. Aqui, Plauto, poeta cômico latino. E Névio também, poeta cômico latino. O livro 5º. Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. Moribus antiquis res, stat romana, virisque. Verso de Ênio. Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. A brevidade e a verdade desse verso fazem com que seja, para mim, um verdadeiro oráculo. Com efeito, sem nossas instituições antigas, sem nossas tradições venerandas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres cidadãos fundar e manter, durante tão longo tempo, o império de nossa república. Assim, antes da nossa época, vemos a força dos costumes elevar homens célebres, que por sua parte procuravam perpetuar as tradições dos seus antepassados. Nossa idade, pelo contrário, depois de ter recebido a República como uma pintura distinta, em que o tempo começara a apagar as cores, não só não cuidou de restaurá-la, dando um novo brilho às antigas cores, como nem mesmo se ocupou em conservar pelo menos o desenho e os últimos contornos. Que resta daqueles costumes antigos, dos quais se disse terem sido a glória romana? O pó do esquecimento que os cobre impede não apenas que sejam seguidos, mas conhecidos. Que direi dos homens? Sua penúria arruinou os costumes. É esse um mal cuja explicação foge ao alcance da nossa inteligência, mas pelo qual somos responsáveis como por um crime capital. Nossos vícios, e não outra causa, fizeram que, conservando o nome de república, a tenhamos já perdido por completo. Nada havia tão real como a explanação da equidade, na qual se compreendia a interpretação do direito, porque costumavam os gregos submeter à decisão dos reis a interpretação do direito privado. Por isso as terras, os campos, os pastos e os bosques se reservavam aos reis como bens da coroa, para que o cuidado dos seus interesses pessoais não pudesse distraí-los dos assuntos públicos. Nenhum particular podia constituir-se em juiz ou árbitro de um litígio, porque tudo isso era reservado e conferido ao poder real. Julgo que entre nós foi Numa quem conservou mais esses velhos costumes dos reis da Grécia, pois os outros, se bem que tivessem posto algum cuidado nisso, tomaram a maior parte na guerra, cultivando principalmente esse direito. E, no entanto, aquela tranquila e longa paz de Numa gerou em Roma o direito e a religião. E desse modo escreveu ele aquelas leis que hoje subsistem, e ao fazê-lo fez algo próprio do cidadão modelo de que falamos. Será possível que te admires de que um agricultor conheça as raízes e as sementes? Questionou Cipião. Não por certo se a obra se realiza, disse Manílio. Julgas, pois, que é próprio do agricultor esse estudo? Não, se não cuida do cultivo dos campos. Pois bem, continuou Cipião, assim como o agricultor conhece a natureza do terreno e assim como um empregado sabe escrever, procurando ambos na sua ciência, antes a utilidade do que o deleite, assim também o homem de Estado pode estudar o direito, conhecer as leis, beber nas suas próprias fontes, sob a condição de que as suas respostas, escritos e leituras não o impeçam de administrar retamente a República. Certamente, deve conhecer o direito civil e natural,
sem cujo conhecimento não pode ser justo, mas deve ocupar-se com tais coisas como o piloto se ocupa com a astronomia. Mas deve ocupar-se com tais coisas como o piloto se ocupa com a astronomia e o médico com as ciências naturais, referindo esses estudos à prática de sua profissão, aproveitando-se deles no que lhe possam ser úteis e sem se separar do verdadeiro caminho que empreendeu. Nessas cidades, os melhores fogem da ignomínia e do menosprezo, procurando a estima e o elogio de seus concidadãos. Na verdade, não os aterram menos as penas mais cruéis, consignadas nas leis, do que a desonra que repugna à natureza do homem e faz brotar nela um temor espontâneo. O político hábil procura fortificar esse instinto com a opinião, com as instituições, com os costumes, para que a consciência do dever seja, antes que o temor, um poderoso freio. Isso, porém, não se prende ao assunto, senão no que se refere à glória, da qual tivemos ocasião de tratar mais amplamente. Quanto ao que se relaciona com a vida privada, nada há de mais útil e necessário à vida e aos costumes do que o matrimônio legal, os filhos legítimos, o culto do lar doméstico, para que todos tenham assegurado seu bem-estar pessoal no meio da felicidade comum. Em suma, não há felicidade sem uma boa constituição política. Não há paz, não há felicidade possível sem uma sábia e bem organizada república. Agora, livro 6º. Se bem que a melhor recompensa de sua virtude sem mácula seja, para os sábios, a consciência plena de suas boas ações, e se bem que essa virtude divina não deseje estátuas sustentadas por um pouco de chumbo, nem coroas de lauréis efêmeros, aspira, no entanto, a um gênero de recompensa mais estável e de esplendor mais permanente. Qual é a recompensa? Perguntou Lélio. Posto que já estamos no 3º dia feriado, permiti-me que vos dirija a palavra pela última vez. Quando tribuno da 4ª Legião, como sabeis, cheguei à África no consulado de Manílio, a primeira coisa que fiz foi visitar o rei Massinissa, rei da Numídia, aliado dos romanos, cuja família estava unida à minha por uma sincera e estreita amizade. Uma vez na sua presença, o velho, abraçando-me, derramou algumas lágrimas, ergueu os olhos para o céu e disse: graças ao sol e a vós todas, deidades celestes, por me haverdes deixado ver antes de abandonar a vida em meu reino e sob este teto, Públio Cornélio Cipião, cujo nome é o bastante para me despertar alegria, recordando em minha alma o varão invicto de virtudes memoráveis. Interroguei-o sobre o seu reino, e ele a mim sobre a nossa república, consagrando ambos o dia à satisfação da nossa mútua curiosidade. Depois de um régio banquete, continuamos conversando a noite toda, sem que aquele ancião falasse de outra coisa a não ser de Cipião africano, de quem recordava não só os fatos, mas também as frases que havia ouvido. Por fim, quando nos retiramos para os nossos quartos, achei-me tão fatigado da viagem e de ter velado a noite toda, que caí logo num sono muito mais profundo do que o que de ordinário costumava desfrutar. Então, talvez pela impressão do que tínhamos conversado, porque é frequente que os pensamentos e as palavras da vigília produzam durante o sono efeito análogo ao que de Homero escreve Ênio, que com frequência costumava falar e pensar dele. Africano se me apresentou sob aquela forma que eu conservava na minha imaginação, mais por ter visto seu retrato do que sua própria figura. Quando o vi, comecei a tremer. Ele, porém, disse-me: serena teu ânimo, Cipião, e grava na mente minhas palavras. Serena teu ânimo, Cipião, e grava na mente minhas palavras. Vês aquela cidade que, obrigada por mim a sofrer o jugo romano, renova a guerra primitiva e se sente incapaz de aquietar-se? Mostrava-me Cartago de um lugar excelso,
cheio da luz que derramavam sobre ele as fulgentes estrelas. Vês aquela cidade que vens combater agora como simples soldado? Antes de 2 anos serás cônsul para destruí-la, e o nome que tens por minha herança conquistarás por ti mesmo. Quando tiveres destruído Cartago, e quando depois do teu triunfo tiveres sido censor e legado no Egito, na Síria, na Ásia, na Grécia, serás nomeado ausente, novo cônsul, e darás fim à maior das nossas guerras, reduzindo Numância a cinzas. Mas depois que tiveres subido ao Capitólio, levando nas rodas de teu carro a vitória escrava, serás vítima da perturbação que meu neto, com seu conselho, terá produzido na República. Então, Cipião, será preciso esgotar em proveito da pátria todos os recursos do teu valor, do teu gênio, da tua sabedoria, porque nesta época vejo quase incerto o roteiro do destino. Quando tua vida mortal por 8 vezes tenha visto passar 7 revoluções do Sol, quando esses 2 números, ambos perfeitos, cada um por diferente causa, tenham formado para ti, na sua natural evolução, a cifra fatal, para ti e para teu nome dirigirá os olhares à cidade inteira. Para ti o Senado, para ti os bons cidadãos, para ti os aliados, para ti os latinos voltarão seus olhos. Só em ti descansará a salvação da pátria. E ditador, enfim, serás o destinado a organizar a nova república, se conseguires escapar das mãos ímpias dos teus parentes. Lélio e todos os que ouviam Cipião lançaram um grito de horror. Ouvindo-o, disse Africano: não perturbeis o meu sonho, continuai a ouvir tranquilos o que segue. Para inspirar-te maior alento, ó Africano, na defesa da República, deves saber que todos os que socorrem, salvam ou engrandecem a pátria têm no céu um lugar marcado e certo, no qual desfrutarão felicidade e beatitude perpétuas, porque nada é mais grato a Deus, a esse Deus que a todos governa, do que essas sociedades de homens formados sob o império do direito, que se chamam Estados, cujos legisladores, como os que as governam e conservam, partem daquele lugar a que hão de voltar um dia mais próximo ou remoto. Então, apesar da perturbação de que me achava possuído, menos pelo receio à morte do que pelo horror à traição dos meus, perguntei-lhe se ele e meu pai ainda viviam, assim como a todos os que julgávamos mortos. Diziantes respondeu que vivem só aqueles que os vínculos do corpo conseguiram romper como as grades de uma prisão. Verdadeiramente, não passa de morte o que chamais de vida. Como prova, olha teu pai Paulo, que para ti vem. Ao vê-lo, brotou-me dos olhos um caudal de lágrimas. Ele, porém, com abraços e ósculos de amor, impediu que eu chorasse. Quando por fim consegui secar os olhos e recobrei a fala, exclamei: dizei-me, ó melhor e mais santo dos pais, se é esta a vida conforme assegura Africano, porque é a terra minha morada e a vosso lado não me é lícito ir. Não será assim, respondeu, quando Deus, cujo templo é tudo o que tua vista alcança, te livrar da escravidão do corpo e abrir para ti esta morada celeste. Porque os homens foram gerados com uma lei que hão de cumprir, a de cuidar daquele globo que vês no meio deste templo e que se chama terra. Foi sob essa condição que sua alma foi tirada destes fogos eternos que chamais de astros e constelações móveis, fogos eternos. Animadas por inteligências divinas, os círculos e órbitas dessas esferas percorrem-nas com incrível celeridade. Eis porque tu, Públio, e todos os homens piedosos estáis sujeitos à tirania do corpo, sem poderes abandonar o sítio que vos foi indicado, nem deixar a vida sem seres desertores da tarefa indicada por Deus. Assim, Cipião, como teu avô e eu, que te gerei,
cultiva em tua alma a justiça e a piedade, que devem ser grandes para com os parentes e os amigos, e mais sagradas ainda para com a pátria. Esse não outro é o caminho das mansões celestiais, em que os que já viveram livres de todo laço e ligação, vêm girar os mundos e passar os séculos num eterno dia sem crepúsculo. Bonito esse texto aqui, eloquente. Quando por fim consegui secar os olhos e recobrei a fala, exclamei: dizei-me, ó melhor e mais santo dos pais, se é esta a vida conforme assegura africano, porque é a terra minha morada e a vosso lado não me é lícito ir. Não será assim, respondeu, quando Deus, cujo templo é tudo o que tua vista alcança, te livrar da escravidão do corpo e abrir para ti esta morada celeste. Porque os homens foram gerados com uma lei que hão de cumprir, a de cuidar daquele globo que vês no meio deste templo e que se chama terra. Foi sob essa condição que sua alma foi tirada destes fogos eternos que chamais de astros e constelações móveis. Animadas por inteligências divinas, os círculos e órbitas dessas esferas percorrem-nas com incrível celeridade. Eis porque tu, Públio, e todos os homens piedosos estáis sujeitos à tirania do corpo, sem poderdes abandonar o sítio que vos foi indicado, nem deixar a vida sem serdes desertores da tarefa indicada por Deus. Assim, Cipião, como teu avô e eu, que te gerei, cultiva em tua alma a justiça e a piedade, que devem ser grandes para com os parentes e os amigos, e mais sagradas ainda para com a pátria. Esse e não outro é o caminho das mansões celestiais, em que os que já viveram, livres de todo laço e ligação, vêm girar os mundos e passar os séculos num eterno dia sem crepúsculo. Mostrava-me então o esplendoroso círculo que brilhava com luz deslumbrante no meio dos fogos celestiais que chamais de Via Láctea, por tê-lo aprendido dos gregos. E meus olhos contemplaram surpreendentes maravilhas. Eram aquelas as pedras siderais que nunca pudemos contemplar da terra, cujas magnitudes nunca pudemos conceber. A menor era a que, com luz alheia, brilhava mais longe do céu e perto da terra. Aqueles globos estrelados superavam a terra imensamente em magnitude. Nossa morada terrestre me fez sentir vergonha por sua pequenez do nosso império, que ocupava num espaço ilimitado um ponto apenas perceptível. A voz de africano me tirou de meu êxtase, ressoando augusta. Até quando, disse, teu olhar na terra permanecerá absorto? Não vês esses santuários? Estão diante de ti 9 globos, ou antes, 9 esferas, que compõem enlaçadas o universo, e o que ocupa um lugar excelso nas alturas, o mais longínquo, o que dirige, contém e abraça todos os outros, é o próprio Deus soberano, no qual se fixam, em seu movimento, todos os astros seguindo o seu curso sempiterno. Mais abaixo resplandecem 7 estrelas impelidas num curso retrógrado, em oposição ao movimento dos céus. Uma dessas pedras miliárias é chamada Saturno na Terra. Propício e saudável ao gênero humano é aquele fogo que se chama Júpiter. Mas além está Marte, horrível e sangrento para a Terra. Perto no centro dessa esplendente região ergue-se o Sol, príncipe e moderador das outras luminárias, alma e princípio regulador do mundo, que com sua luz fulgente completa e ilustra tanta magnitude e tanta grandeza. Atrás dele, qual cortejo brilhante, seguem seu curso Vênus e Mercúrio. E por fim, banhada pelos raios solares, em último lugar, com majestade serena, roda a lua. Mais abaixo, nada é senão mortal e caduco, exceto as almas, que os homens devem à munificência dos deuses. Sobre a lua, tudo é eterno. A terra, por sua parte, 9ª esfera, colocada na região central do mundo e do céu, a mais distante, ínfima e imóvel, sente o peso de todos os astros que sobre ela gravitam.
Quando por fim sacudi o letárgico estupor que tal espetáculo me produziu, perguntei: que som doce e intenso é esse que chega aos meus ouvidos? É a harmonia, disse-me, que a intervalos desiguais, mas sabiamente combinados, produz a impulsão e o movimento das esferas, em que, misturando-se os tons agudos com os graves, se produzem acordes e diversos conceitos. Não se pode realizar em silêncio tamanho movimento. E a natureza quis que, quando as notas agudas vibram num lado, as graves ressoem em outro. Por esse motivo, o primeiro mundo sideral, mais rápido na sua evolução, produz um ruído precipitado e estridente, ao passo que a Lua, com seu curso inferior, produz um som grave e lento. A Terra, nono globo, fica imutável e muda no centro do universo, na região mais baixa, eternamente fixa. Assim, pois, esses oito astros, dois dos quais são tão parecidos, Vênus e Mercúrio, produzem 7 sons separados por iguais intervalos, e esse número 7 é quase sempre o nó de todas as coisas. Os homens inspirados, que com instrumentos diversos ou com a voz imitam esses cantos, abrem caminho e procuram ingresso neste sítio, do mesmo modo que os outros, que mediante seu engenho na vida humana, cultivaram os estudos divinos. Essa harmonia ressoando nos ouvidos dos homens ensurdeceu-os sem que chegassem a compreendê-la, e vós, por outra parte, tendes esse sentido pouco desenvolvido. Assim como o Nilo, nos lugares chamados cataratas, se precipita de montes altíssimos e ensurdece as pessoas que se encontram perto daquele lugar com o ruído estridente com que se despenha, assim também não podeis escutar a prodigiosa harmonia do universo inteiro no seu giro rápido, e não podeis contemplar o sol de frente, sem que seu esplendor deslumbre vossa vista. Absorto com o que escutava, eu não deixava, por isso, de voltar os olhos com frequência para a terra, que se me apresentava ao longe como um ponto. Então disse Africano: vejo que contemplas agora a morada do homem. Se te parece pequena, como é realmente, desdenha as coisas humanas e volve teus olhos para o céu. Dize-me que fama, que celebridade, que glória entre os homens esperas conseguir. A terra só é habitada em alguns pontos longínquos, e esses pontos, incômodos e angustos, estão separados por imensas solidões. Os povos não só estão separados até o extremo de não se poderem comunicar uns com os outros, como também separados de vós e em outro hemisfério. Não podeis, às vezes, esperar deles glória alguma. Contempla essas faixas, que como cingidouros circundam a terra. 2 dessas faixas, diversas entre si, se apoiam em diferentes polos do céu, achando-se cobertas pelo gelo e a neve de um inverno perpétuo e cruel. Em compensação, o que no centro é o maior, arde ao fogo do sol. 2 são as faixas ou zonas habitáveis. A austral, cujos habitantes são, por sua posição, opostos a vós, e tão estranhos que parecem não ser de vossa raça. Essa outra parte, por vós habitada, estreita nos vértices e ampla no centro, não é mais do que uma diminuta ilha, rodeada pelo mar e que na terra chamais grande oceano, Atlântico, tão pequeno como vês, apesar de tanto nome. Mas no centro mesmo dessas terras conhecidas e habitadas, conseguiu o teu nome ou de algum dos nossos compatriotas transpor os cumes do Cáucaso ou as ribeiras do Ganges? Quem no extremo oriente ou nos confins de norte a sul do ocidente ouvirá pronunciar o teu nome? E sobretudo repara como é estreita a esfera em que vossa efêmera glória quer dilatar-se. Mesmo os que falam de vós falarão muito tempo? Mesmo os que falam de vós falarão muito tempo? Supondo mesmo que as futuras gerações, recebendo dos seus avós a fama de cada um de nós,
ponham um cuidado extraordinário em transmiti-la. As inundações e os incêndios, inevitáveis na terra em determinadas épocas, impediriam que adquiríssemos uma glória não já eterna, mas perecedora. Que interesse tens, por outra parte, em seres nomeado pelos que hão de nascer depois de tua morte, sem que eu tenha sido pelos que nasceram antes, homens que não foram menos, mas de certo melhores? Supondo mesmo que o vosso nome chegasse a aqueles que podem ouvi-lo, nenhum poderia guardar a memória de um ano. Porque se conforme os cálculos vulgares se mede um ano pela revolução de um só astro, o Sol, para medir um ano verdadeiro seria preciso esperar a volta de todos os astros ao ponto de onde partiram para percorrer suas órbitas, depois de longos intervalos. Só então se poderá dizer que transcorreu um ano, o qual compreenderá certamente muitos séculos dos que conta o homem. Pareceu outrora que o sol se extinguia e eclipsava à vista dos homens, quando a alma de Rômulo penetrou neste mesmo templo. Assim, quando na mesma parte o próprio sol se eclipsar de novo, quando os astros voltarem ao mesmo signo e ocuparem o mesmo lugar que então ocupavam, terá transcorrido esse ano. Hoje ainda não transcorreu a 20ª parte. Se chegasses, pois, a desesperar de voltar para este sítio, em que estão as almas de todos os homens grandes e ilustres, que seria para ti essa glória humana, que só uma exígua parte do ano pode durar? Assim, pois, se quiseres fixar teus olhares na altura e no interior deste eterno santuário, desdenha as palavras comuns, deixa de estar dependente delas e de esperar recompensas aos teus atos humanos, e procura fazer que só o atrativo da virtude te conduza à verdadeira glória. Julguem os homens e falem de ti como lhes aprouver. Suas palavras não transporão as estreitas regiões terrestres que vês, nem se renovará o seu eco. Morrerá com uma geração, extinguindo-se no esquecimento da posteridade. Ó africano, prorrompi, depois de todas essas palavras. Se os que bem merecem da pátria encontram abertas as portas da verdadeira glória, eu que desde a minha infância segui os passos de meu pai e os teus, para tornar-me digno do vosso nome, serei muito mais cuidadoso nesse propósito, com a esperança de tão alta recompensa. Luta sem descanso para consegui-la, respondeu-me, e fica sabendo que não és mortal, mas apenas o teu corpo, porque não és o que pareces por sua forma. O homem está na alma e não naquela figura que com o dedo se pode mostrar. Fica, pois, sabendo que é como Deus, se Deus é quem pensa, quem sente, quem recorda, quem provê, quem rege, modera e move o corpo, de que é dono como Deus do mundo. E se este eterno Deus soberano move o universo, tu moverás teu corpo mortal com as energias de teu espírito. Eterno é o que sempre se move. Deve deixar de viver o ser que recebe o movimento de outro e não faz senão transmiti-lo, uma vez que cessa o movimento que se lhe comunica. Só existe, pois, um ser que se move por si mesmo, que nunca cessará seu movimento, porque nunca se cansa. Todas as outras coisas que se movem acham nele o princípio do seu movimento. Mas todo o princípio carece de origem, posto que tudo nasce dele. Não pode nascer ele de coisa alguma, porque se de alguma coisa nascesse, não seria princípio, e se nunca começa, nunca acaba. Porque extinto um princípio, não poderia renascer de outro, nem criado de si, se do princípio há de emanar forçosamente. Por isso, no ser que se move por si mesmo, está o princípio do movimento, nesse ser que não pode ter nascimento nem morte, sem que o céu se destrua e fique imóvel toda a natureza, sem força nova que a movesse ao primeiro impulso. Uma vez afirmada e demonstrada a eternidade do ser que se move por si mesmo, quem pode negar que a imortalidade é atributo da alma humana? Tudo o que recebe impulso externo é inanimado. Todo ser animado deve ter, pelo contrário, um movimento interior e próprio. Esta é, pois, a natureza e a força da alma.
Com efeito, se somente ela em todo o universo se move por si só, é certo que não teve nascimento e que é eterna. Exercita-a, pois, nas coisas melhores, e fica sabendo que nada há de melhor do que o que tende a assegurar o bem-estar da pátria. Agitado e exercitado o espírito nessas coisas, voará veloz para este santuário, que deve ser e foi sua residência, e ainda virá mais depressa, se em sublimes meditações, contemplando o bom e o belo, romper a prisão material que o prende. As almas dos que, abandonados aos prazeres voluptuosos e corporais, foram na vida servos de suas paixões e obedientes ao impulso de sua voluptuosidade libidinosa, violaram as leis divinas e humanas, vagam errantes uma vez quebrada a prisão dos seus corpos ao redor da terra. Só depois da agitação de muitos séculos tornam a entrar nestes lugares. A visão desapareceu e eu despertei. Aqui, então, fim do livro da República, de Marco Túlio Cícero. Então aí virá outras leituras também interessantes. Vamos aí preparar as próximas leituras.